Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu sou Ana Canedo, da Comunicação do Sebrae. Nós estamos começando agora mais uma live muito especial aqui nos nossos canais. Você que nos acompanha sabe que quinta-feira, sempre às 20 horas e 21 minutos, é hora de live aqui nos nossos canais. A partir de agora, nós estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Então, antes da gente começar, eu vou pedir para você verificar aí o áudio do aparelho que você está usando, do equipamento que você está usando. E você tiver algum problema aí na transmissão, avisa para a gente nos comentários. Assim como se você tiver alguma dúvida sobre o nosso tema de hoje, que é experiência do consumidor na era digital. Então, o que mudou? Né? Quais os comportamentos que nós, consumidores, adquirimos, mudamos, especialmente durante a pandemia, né? Esse período aí tão desafiador que estamos todos atravessando. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Hoje nós vamos receber a diretora de marketing da Yara Brasil, Luciede Manduca, e o Flávio Petri, analista do Sebrae. Então, fica com a gente aqui que vai ter muita dica e muita informação importante para você e para o seu negócio. E nós vamos começar com a Luciede, né, nossa convidada aqui, diretora de marketing da Yara Brasil, que é uma grande parceira do Sebrae. Inclusive, eu já vou pedir para o pessoal colocar aqui, né, Luciede, a nossa página da nossa parceria, que é sebrae.com.br/Yara, com várias informações e dicas, né? A Yara e o Sebrae se uniram nesse momento para orientar, para dar informações, capacitar os empreendedores de pequenos negócios, especialmente aí com foco na retomada, né, no pós-pandemia. Então, Luciede, nosso tema aqui hoje é uma das suas especialidades, né, que além de diretora de marketing aí da Yara Brasil, você é especialista em Customer Experience, né? O nome em inglês para experiência do cliente, né? Conhecida aí como CX. Então, Luciede, para começar, conta para a gente quais são as principais características desse consumidor, né? Tão falado consumidor na era digital, né? Nesse cenário de pandemia e daqui a pouco, né? Com fé no cenário de pós-pandemia. Então, seja muito bem-vinda aqui. Boa noite para você. Obrigada, Ana. Um prazer mais uma vez estar aqui com o Sebrae, né, para apoiar o desenvolvimento aí dos pequenos negócios. Então, para você daí que está aí do outro lado, boa noite. Bom, espero aí contribuir com algumas ideias, com as minhas experiências, espero gerar aí alguns insights, né, enfim, espero contribuir bastante aí com vocês. Bom, vamos lá para a pergunta, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa, né, ter em mente é que o consumidor ele está em constante evolução. E a pandemia acelerou e muito o desenvolvimento desse nosso novo consumidor, que a gente chama do consumidor 5.0. Né? Então a gente evolui daquele consumidor que queria ir só no ponto de venda, que queria o preço, e aí depois ele evolui porque ele quer mais informação. E hoje a gente tem, na verdade, um consumidor extremamente conectado. É um consumidor digital. É um consumidor que ele quer, para além do preço, para além da qualidade do produto, ele quer conexão, ele também quer relacionamento, mesmo falando de meio digital. Ele é um consumidor mais exigente, ele quer atendimento rápido, fácil, ele busca outras fontes de informação, né, para fazer uma decisão de compra, e aí, né, toda a parte da internet, as redes sociais entram com um importantíssimo fator para essa tomada de decisão. Ele tem uma capacidade também nas suas redes de influenciar, então ele não só busca informação, como também influencia ativamente a tomada de decisão. E um ponto importantíssimo, esse consumidor, ele está cada vez mais crítico. O que isso quer dizer? Esse consumidor, ele tem hoje uma capacidade, eu estou falando de nós todos, né? Porque só a gente se vê, né, na relação que a gente tem com as empresas. Então, é um consumidor ativo, que ele pode ativamente participar, inclusive, do desenvolvimento de um produto, de um serviço, de uma relação, porque ele está extremamente exigente, com um olhar cada vez mais crítico para exigir aí de todos nós, pequenos, médios e grandes negócios, uma experiência diferenciada, que sim, quer produto, serviço, preço justo, qualidade, mas ele quer conexão, quer relacionamento. Falando em conexão e relacionamento, Luciede, eu quero falar com todo mundo que está entrando aí agora no Instagram e nas outras redes. Eu estou acompanhando aqui pelo Instagram, mas a gente também está ao vivo nas outras redes. Essa live está começando agora, pessoal. O nosso tema de hoje é o comportamento do consumidor, especialmente nessa
falar da era digital, né? Então, aproveita que a live está começando, compartilha aí com seus amigos e deixa aqui já no comentário a sua dúvida, seu comentário, seu depoimento aí sobre esse assunto. E aqui falando especificamente com os pequenos negócios, Luciede, para os donos de pequenos negócios, na sua opinião, na sua avaliação, por que é tão importante se adaptar a esses novos comportamentos dos consumidores? Pessoal, de novo, médio, grande, pequeno, precisamos acompanhar esse movimento, essa transformação desse consumidor. Para perpetuar o seu negócio, é preciso entender essas novas relações e, obviamente, dentro do contexto de cada um, buscar estar próximo e se desenvolver nesse contexto. E o ponto importante que eu quero destacar para você, principalmente o pequeno, use esse tamanho, o seu tamanho, a seu favor. Porque lembre-se o que eu falei há pouco, né? Mais do que, ou também, tanto quanto, produto, preço, esse cliente ele quer conexão, ele quer relacionamento, ele quer identificação com propósito. Então, use esse tamanho de ser pequeno para estar cada vez mais perto e conectado com aquele seu cliente, com o seu consumidor, para entender as necessidades dele e fazer com que ele também participe muitas vezes do seu processo, né, de desenvolvimento de produto, de relacionamento, enfim. Então, acho que aqui o pequeno tem até uma vantagem, que é essa possibilidade de realmente estar cada vez mais perto, conectado e ter esse relacionamento cada vez mais próximo aí com esse cliente. Bacana. E falando de se relacionar com os clientes, hoje a gente está, esse é o nosso assunto, né, aqui, eu quero dar um olá para o pessoal que está aí da Bahia, do Maranhão, e o Adriano William, ele dá aqui um depoimento que é o seguinte, o cliente satisfeito, ele é satisfeito com o produto, com o serviço e principalmente com o atendimento, né, que é isso que você está falando, a experiência, o relacionamento. E aí é o seguinte, o Pietro está dizendo no Instagram que ele está sem áudio. Comenta aí pra gente, pessoal, nos comentários, se mais alguém está com dificuldade. Aqui pra gente tá tudo normal, tá? Pietro, verifica aí o seu fone, se você estiver usando, o áudio do seu equipamento e qualquer coisa avisa aqui pra gente. Bom, Luciede, e nesse contexto, né, que a gente está vivendo com desafios extras, né, para a gestão dos nossos negócios, qual que você acredita que é a melhor forma de se relacionar com os clientes no meio digital? Em especial aqui pelas redes sociais, onde a gente está falando hoje. Antes de falar da melhor forma, eu quero trazer um dado que eu não sei se todos conhecem, mas pesquisas recentes mostraram que o público brasileiro é um dos públicos que mais consome rede social. O que eu quero dizer com isso? É um dos públicos, né, um dos povos que mais estão conectados nas redes sociais, chegando em média a 55% a mais do que na média do mundo. Nós estamos falando de 3 horas diárias de conexão nas redes sociais. E aí, pensando nas redes sociais, a gente tem, né, um mais queridinho aí do brasileiro, que ainda é o Facebook, seguido do YouTube, Instagram e até o próprio WhatsApp. Então, o que eu tenho para falar com vocês é: esteja presente, se conecte com o público, com o consumidor através das redes sociais, né? A conexão e essa interação do consumidor brasileiro com as redes sociais é algo que as pesquisas apontam que só aumentam. Uma pesquisa recente também do Opinion Box, para vocês terem uma ideia, já apontam que 76% dos usuários, por exemplo, do Instagram, já usam a ferramenta para fazer procura de produtos, né? Então, estejam presentes, façam posicionamento da sua marca, do seu serviço nas redes sociais, considerem a comercialização, inclusive, pois assim as redes sociais passam a ter esse papel importantíssimo na comercialização. Ponto de atenção: cuidado com a expectativa que é criada. Cuidado com a questão do o que eu prometo e o que eu de fato entrego. Nessa era do consumidor 5.0, mais do que nunca, entregue mais do que a expectativa que você criou e não o contrário. Isso é um ponto de bastante atenção, porque as coisas elas têm uma proporção muito maior. Então, nosso colega aí comentou, né, sobre a questão do cliente satisfeito, né, que ele comenta e tal. Hoje nas redes sociais, você não comenta mais com 7, com 3 pessoas, 7 pessoas, são milhares de pessoas, e para o bem ou para o mal. Né, são milhares de pessoas que podem ter contato com uma fala positiva, uma menção positiva, né, do seu negócio, mas também a questão negativa também toma uma proporção aí
gigantesca, né? Então, cuidado com essa expectativa aí que é criada, mas esteja presente, esteja conectado, não perca essa oportunidade. Bom, antes de fazer a próxima pergunta aqui, eu quero fazer uma pergunta para quem está acompanhando a gente. Deixa aí nos comentários se você já teve alguma experiência, positiva ou negativa, seja como consumidor ou com os consumidores aí do seu negócio, né? Seja como empreendedor ou como consumidor, alguma experiência de relacionamento ou de compra no meio digital, que foi boa ou que foi ruim. Só para a gente comentar aqui, né, Luciede? E aí, enquanto o pessoal vai pensando e escrevendo aí para a gente, o que eu quero saber de você é assim, quais são os detalhes, né, que podem fazer a diferença nessa experiência da nossa compra no ambiente digital, nesse relacionamento que eu tenho com uma empresa no ambiente digital, seja para comprar ou para fazer uma pesquisa, ou se eventualmente eu precisar fazer uma troca, né? Estou falando do processo desde a pesquisa até a venda e a pós-venda. Que detalhes que podem fazer a diferença para o bem e para o mal? Excelente, Ana. E você me deu um gancho para falar de um conceito, né? Que falando de experiência do cliente é importante a gente reforçar, que é a jornada do cliente, que é o desenho dessa jornada do cliente, que vai desde, né, realmente de como eu procuro aquela marca, como é que eu encontro aquele produto, até o processo de analisar, pagar, comprar, né, e o processo todo de pagamento, o pós-vendas, né, seja para dar as boas-vindas ao cliente, seja para se tiver problema, como tratar, enfim. Então, a dica que eu dou é desenhe essa experiência. Uma vez que você decidir fazer e entrar de fato, né, nessa nova sistemática digital, desenhe essa experiência do cliente, como você imagina. E para desenhar, a outra dica que eu dou, convide os clientes a participar. Convide aqueles clientes, enfim, e aí pode ser através de pesquisa, pode ser através de um processo que a gente chama de cocriação, que coloca os clientes dentro de uma sala e discute junto, mas é importante desenhar todo esse processo. Por quê? Eu falei, né, um consumidor que ele quer relacionamento, mas ele também quer agilidade, ele quer um processo fluido, sem ruptura, então ele tem que ser um processo fácil, com poucos cliques, que em qualquer momento dessa navegação, dessa interação com o cliente, se ele tiver alguma dúvida, que seja fácil ele ter essa dúvida esclarecida. Muito importante, problemas sempre podem acontecer. Prevejam que problemas possíveis podem acontecer e já preveja isso, né, na sua jornada. E se porventura você entende, né, monitore, isso é outra coisa importante, monitore as redes sociais, monitore as menções positivas e negativas da sua marca, do seu produto e se posicione rapidamente. A demora no posicionamento de uma menção negativa, ela tem uma capacidade de potencializar, de espalhar aquilo rapidamente. Então, não deixe de se posicionar, desenhe a jornada, tem que ser algo fácil, fluido, poucos cliques, com bastante relação. É um ambiente digital, mas precisa ser humanizado. Certo, e eu vou aproveitar aqui o comentário da Renata para falar do que você falou aí dos detalhes, né? De como a gente precisa aparecer, precisa posicionar, mas precisa ter cuidado com os detalhes, né? Ela conta de uma experiência ruim, que ela comprou um alimento, né, por meio de um aplicativo, e depois que ela entrou no Instagram dessa empresa, ela notou falta de higiene no preparo desse produto. Então, quando ela viu os stories e percebeu isso. Então, especialmente para quem trabalha com o segmento de alimentos, isso é muito importante, né, Luciede? Ter atenção a todos esses detalhes, especialmente no contexto de pandemia, né? Sim, muito cuidado. E aí também tem a ver com a questão, né, nesse caso, a questão do alimento, né, que tem que ser um alimento, né, de boa qualidade. Mas, por exemplo, no caso, vou dar um exemplo de roupa, né, às vezes você tem aquelas imagens lindas e o produto chega e a qualidade não é aquela, né? Então, assim, tem várias coisas que tem que ser muito bem pensadas. É muito melhor você ser transparente e mostrar, de fato, as fragilidades. Por exemplo, no caso do alimento, não é garantido, né, que chegue assim, assado, enfim, combinar. A questão na relação com o cliente é que eu brinco, né? O combinado não sai caro. Alinhamento de expectativa, né? Porque aí o cliente ele já toma a decisão, ele já parte para aquele relacionamento alinhado com a expectativa. Eu estou pagando isso, eu estou tendo esse tipo de experiência, mas a minha expectativa é de receber algo mais ou menos nessa linha.
E outra coisa que eu acho que é importante falar, a gente hoje fala muito de tecnologia, de usar, né, as informações, né, que são disponibilizadas numa venda digital, com o meio físico, com o WhatsApp, que é o que a gente chama de omnichannel, né, quando a gente tem vários canais conectando essa experiência do cliente. Isso é super importante, precisa ser feito, mas também tem um cuidado. Que a tecnologia ela não substitui o processo e não substitui as pessoas. Então, cuidado, porque também muitas vezes a gente investe na tecnologia, mesmo o pequeno negócio, mas esquece de desenhar um processo, esquece de preparar melhor nessa jornada do cliente com as pessoas, né? Porque no final de um processo, normalmente acaba tendo um contato humano, né? E eu tô trazendo isso porque recentemente eu tive uma experiência, né? Eu fui abordada várias vezes através de um e-mail falando que eu tinha um crédito de uma determinada empresa. Eu entrei no site para usar o meu crédito. O crédito que estava lá disponível era infinitamente menor do que eles haviam me mandado na internet, no e-mail. Eu desisti, né? Deixei o carrinho, que a gente chama, né? Deixei o meu carrinho e saí. E minutos depois eu recebi insistentemente o WhatsApp de uma pessoa pedindo para eu fechar a compra. E aí eu fiz uma menção. Recebi um e-mail com esse valor, no site estava outro valor, e aí simplesmente a pessoa responde assim, isso não é comigo, isso são com eles. Com eles quem? Né? Ela era a pessoa da empresa que estava interagindo ali comigo para tentar fazer com que eu comprasse, né? Que eu fechasse o meu carrinho de compra. Então tem que ter muito cuidado, né? Por isso, de novo, tem que ter esse pensar da jornada, tem que entender quem é esse cliente, essa persona, que é um ponto importante que o digital traz também, né? Que cliente é esse, né? Que está por trás dessa minha relação, e trazer ele para desenhar junto com você, para realmente fazer uma experiência aí incrível, que gere fidelidade, que gere menções positivas, recompra, enfim. É isso aí. Daqui a pouquinho, pessoal, a gente vai falar mais sobre as personas. Agora, a gente falou de um comentário aqui de uma experiência negativa, então eu vou falar de uma positiva também, que é do Felipe. Ele é empreendedor e diz que anunciou alguns produtos hoje no mercadinho que ele tem pela internet e vendeu tudo. Felipe, que notícia maravilhosa. É isso que a gente quer que continue acontecendo, e é por isso que hoje, pessoal, a gente está aqui nessa live falando sobre a experiência do cliente na era digital. Se você chegou agora, aproveita para compartilhar aí a live com seus contatos, com seus amigos. A gente acabou de começar, ainda tem muita conversa pela frente. Se você tem alguma dúvida sobre relacionamento com o cliente, especialmente no meio digital, a experiência do cliente, comportamento do cliente na era digital, deixa aqui. Hoje a gente está conversando aqui com especialistas nesse tema e a gente vai responder as dúvidas de vocês e também dar muitas dicas. Então, a Luciete começou a falar aqui no nosso bloco anterior, né, sobre a questão das personas. Então, explica para quem está aqui acompanhando a gente, né, vou apresentar de novo a Luciede Manduca, é diretora de marketing da Yara Brasil, nossa parceira aqui do Sebrae, que nós, Yara e Sebrae, estamos juntos aí para levar informação, capacitação para os pequenos negócios nesse contexto de pandemia e muito em breve de pós-pandemia, né, Luciede? E a Luciede também é especialista em experiência do cliente. Então, no bloco anterior, você começou a falar para a gente sobre a questão das personas, né? Então, explica para quem está assistindo o que são essas personas e qual é a maneira mais simples para os donos de pequenos negócios que estão acompanhando a gente e que muitas vezes têm uma equipe muito reduzida, né? Qual é a forma mais simples para eles definirem essas personas dos seus consumidores, Luciete? Muito bem. Bom, persona é um termo relativamente novo. Ele teve uma primeira menção aí mais ou menos na década de 90, mas foi em 2008 que ele começa a ganhar aí relevância, principalmente quando a gente fala, né, dessa relação no meio digital. Mas eu vou explicar uma diferença que às vezes as pessoas confundem, que é do público-alvo, que é uma coisa já antiga, né? Que a gente sempre fala, qual que é o seu público-alvo? Qual que é o seu público-alvo? E agora vem esse negócio de persona. O que é essa persona? E esse público-alvo, né? Bom, então eu vou falar um pouquinho das diferenças entre os dois, e aí eu falo, né, de como que, de uma forma simples, é possível desenhar a persona, né? Então, público-alvo normalmente são dados mais demográficos, né? Então, meu público é da região tal, são mulheres na faixa etária tal. Né? Normalmente é uma definição mais de grupo, mais relacionada a esse tipo de dado. Quando a gente fala da persona, é de fato um personagem. Qual é o personagem que consome, que é o seu cliente? E aí a gente vai um pouco além. A gente está falando
de idade, a gente está falando de região, a gente está falando de profissão, mas a gente também está falando de sonhos, de medos, de desafios, de como que essa pessoa, por exemplo, busca informação, quais são os hobbies que essa pessoa tem. Por que a gente fala de persona? Porque quando você desenha essa persona do seu negócio, ela ajuda você a direcionar a sua linguagem de comunicação, a sua abordagem. Então, por exemplo, suponhamos que você entenda que do seu público, a maioria das suas personas são mulheres, sei lá, na faixa etária talvez aí, sei lá, 40 anos e tal, sem filhos, que adoram esportes radicais. Estou dando um exemplo, tá? Hipotético. A sua linguagem de comunicação é outra do que você fosse falar, por exemplo, com uma mãe, né, que tem vários filhos e que é mais caseira. Eu estou falando da mulher, mas pode ser um homem também. Enfim, então não é por à toa que a gente desenha a persona, porque de fato ela vai te ajudar a definir o tom da comunicação, a linguagem, eventualmente até cores, né? Que tipo de cor vibra mais com aquele perfil de pessoa. Então, só para trazer um exemplo, até trouxe aqui escrito, só para vocês verem, ó, vou definir uma persona aqui, tá? Só para vocês verem a diferença. Gabriela tem 27 anos, é solteira, sem filhos, arquiteta que reside na região de São Paulo, em Pinheiros, trabalha na área de arquitetura há 3 anos. Tem uma página no Instagram para divulgação de seus projetos, tem como hobby meditar, andar de bicicleta no parque e estudar design de interiores e decoração, além de assistir tutoriais de maquiagem e skincare. Então, se esse é mais ou menos o seu personagem, é considerando esse personagem e esses pontos que aparecem aí de características desse personagem que você vai trabalhar sua abordagem, sua comunicação. Nossa, Luciana, isso está complexo demais. Meu Deus, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou nomear? Tem até que dar nome? Sim. Né? Com essa ferramenta você chega ao nível de nomear, né, essa pessoa. Mas, de novo, é um personagem. É alguém que você cria para você poder, de fato, se relacionar. Agora, como é que cria isso? E aí eu vou te dar uma experiência, vou dividir com vocês uma experiência que eu tive recentemente, né? Parece um bicho de 7 cabeças, mas é bem simples. Você precisa, na verdade, criar um questionário, nesse questionário com essas perguntas, né? Então, né, qual gênero, faixa etária, classe social, que sonhos que essa pessoa tem, o que impede essa pessoa de ter esses sonhos, quais os hobbies e tal. E você vai fazer um questionário com essas perguntas, vai reunir um grupo, né, de pessoas para fazer essas perguntas, e depois, com base no que sair dessas perguntas, você vai montando. Na internet tem vários templatezinhos lá com que vocês podem ver e pegar como exemplo para montar. E aí, como é que faz a pesquisa, né? Porque a base, ela é a pesquisa, basicamente, né? Você tem vários tipos. Você tem a pesquisa que a gente chama de quantitativa, que é fazer, de fato, um questionário. Eu fiz recentemente, através do formulário que tem no Google Forms e nessas ferramentas, estou falando do Google, mas pode ser qualquer uma, tá? Tem várias ferramentas free aí que você pode montar esse questionário. Pode ser através de entrevistas com clientes, então, sei lá, tá na loja, né? Pode entrevistar o cliente, pode pegar sua base de clientes, alguns telefones, liga para alguns clientes aleatoriamente, vai batendo esse papo, vai registrando. Uma outra fonte de informação para a construção de persona, né, dependendo do tamanho do negócio, conversar com o time comercial, o time que está lá no balcão, que você observa as pessoas, mais mulheres, mais homens, e tal, pedir para que eles, de alguma forma, abordem esses clientes, claro, né, com todo cuidado. Então, é mais ou menos assim que a gente faz, mas, de novo, não é nada complexo, é simples e é uma ferramenta importantíssima para, de novo, gerar mais conexão e proximidade com o seu cliente. Muito bem, e a sua resposta já antecipou aqui as dúvidas da Gabriela, que estava perguntando se persona e cliente ideal são públicos diferentes, e da Lorena, que queria dicas para achar essa persona de uma forma simples, né? Então, acho que aqui a
A Luciede deu aqui o passo a passo aqui, né? E no nosso portal também, pessoal, tem informação sobre isso, tá bom? Eu estou buscando aqui um link, já já a gente vai compartilhar aí com vocês. E, Luciede, para a gente finalizar aqui essa primeira parte da sua participação, o Luciede volta no quarto bloco para responder aí as perguntas de vocês. Então, você que está nos acompanhando, se tem alguma dúvida sobre as experiências do consumidor na era digital, deixa para a gente aqui nos comentários, tá bom? Já já a gente vai responder tudo. Falando um pouco de tendências, né? A tendência para as vendas online nesse cenário pós-pandemia que se aproxima, né? Que em breve a gente vai poder falar, estamos no pós-pandemia. Então, o que a gente observa de tendência para esses próximos meses, Luciane, com a vacina avançando e tal? Se Deus quiser, Ana, né? Em breve, né? Sairemos, né, desse cenário. Eu costumo dizer que a pandemia ela acelerou uma série de coisas, né? E a questão da digitalização, né? Dessa presença nas redes, né? Do uso da tecnologia para comercialização foi muito acelerada, né? E aí a dúvida, né? Mas será que isso ainda é uma tendência? Vai continuar? Vai estagnar? E o que a gente está vendo com tendência? Uma pesquisa recente da Nielsen fala que que ano passado, comparado a 2019, cresceu 122%. Né, o comércio através do meio digital. Né? Para esse ano, o crescimento é da ordem de mais ou menos 30% estimado. Mas mais do que o crescimento do e-commerce propriamente dito, né, das vendas online, o que a gente vê com uma tendência muito forte é cada vez mais a integração entre os canais. Né? Então não tem a questão de um canal substituindo o outro. Né? Nas pesquisas recentes, o cliente ele declara que ele vai querer ter como opção, inclusive, de fazer compra online de uma loja, né, de uma empresa que possa estar a 2 quadras da casa dele, né, porque ele foi jogado e lançado nessa questão da digitalização à força, mas ele aprendeu e viu os benefícios dessa relação. Mas o que não impede, e o que a gente vê como tendência, é que sim, vamos continuar tendo as lojas físicas. Então, o que eu falo? É uma integração de canal. É a loja com o ambiente online, né, com o e-commerce, com os apps, com os WhatsApps, e é isso que a gente precisa cada vez trabalhar mais, que é essa multicanalidade, né, e é o conceito do omnichannel, que é você ter uma presença única em todos os canais e fazer com que esses canais aí se conversem. E aí, Ana, só sem estender, mas estendendo um pouquinho, se você me permitir, claro. Para quem já está mais adiantado na questão das vendas online, o que a gente vê como tendência também é usando cada vez mais assistentes virtuais, né? A gente chama dos bots, né? Que são as interações através dos robôs, né? A partir de perguntas que já estão pré-estabelecidas, realidade aumentada, né? Que ainda é pouco usado, mas é uma tendência que vai nos próximos anos aí cada vez mais avançar. Venda por live, eu não sei se vocês viram recentemente, só para vocês verem, né, que ponto que a gente está evoluindo nessa coisa do digital. Num clipe de música recente, da Vanessa da Mata, inclusive, ela estava num ambiente e a gente, enquanto consumidor, a gente interagia no clipe e se gostássemos, sabe? Gostei desse sofá. Se a gente clicasse, a gente era direcionado, né? Nós somos direcionados já para o site dessa empresa. Né? Então, assim, a gente tem, então, de novo, né, uma maturação, omnichannel, e aí uma evolução ainda maior né, dessa relação e desse relacionamento dentro daí das vendas online. É isso aí. Bom, como eu falei, o Luciede volta daqui a pouco para a gente continuar aí respondendo as perguntas de vocês. Essa é a live do Sebrae, Experiência do Cliente na Era Digital. Você que nos acompanha sabe que toda quinta-feira, sempre às 8h21, a gente está aqui em todas as nossas redes, sempre com o tema aí do momento para conversar com você, para tirar aí as suas dúvidas. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre a experiência do cliente na era digital, deixa nos comentários, tá bom? E aproveita e compartilha aí a nossa live com os seus amigos, com os seus contatos. Agora a gente vai chamar aqui meu colega Flávio Petri, que é analista do Sebrae. Boa noite, Flávio, seja bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite, Luciede. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês essa noite, podendo compartilhar um pouco, trocar um pouco de ideias sobre essa temática, que é uma temática que eu sou apaixonado, né? A experiência de consumo, o varejo em si, seja digital ou físico, é a minha área, a área que eu realmente
me encanto. Que bom, porque a minha primeira pergunta para você é o seguinte: a gente já viu aqui algumas dúvidas, né, dos nossos seguidores, e a gente acredita que muitos donos de pequenos negócios devem se perguntar, né, quando querem usar o ambiente digital para se relacionar, para vender, né? Então, como que é possível, como que eles podem fazer para identificar nesse ambiente digital, né, que é tão vasto, né, Flávio, o potencial consumidor do negócio dele? Então, assim, eu tenho um negócio, eu quero encontrar esse consumidor. Por onde começar? Muito bom. Vou aproveitar aqui e pegar carona, então, com a aula que a Luciede deu sobre a questão do uso de personas, né? Que é muito importante você... A primeira coisa é, de fato, entender, olhar para dentro, entender quem são os seus clientes, quem são as pessoas que você se relaciona nessa relação de consumo. E a partir do momento que você começa a entender quem são, de fato, seus clientes, e aí usando diversas ferramentas, podendo sim ser a construção dos buyers personas, né, desses personagens que vão te auxiliar a compreender mais sobre o hábito de consumo, sobre as afinidades, sobre os perfis, as características. A partir do momento que você consegue ter essa visão, você pode... Um caminho simples também você entendendo, começar a conectar nos mesmos lugares que essas pessoas se conectam, ou esse perfil de consumidor, de cliente se conecta. Se ele começa a seguir determinado perfil no Instagram, se ele entra em uma comunidade em outras redes sociais, enfim, a partir do momento que você começa também a tentar observar onde que ele está conectado, você começa a encontrar também nesses pontos onde eles se conectam, novos potenciais clientes para o seu negócio. É mais ou menos nessa lógica que algumas ferramentas acabam se utilizando para direcionar alguns anúncios, né? Muitas redes sociais ou plataformas de busca acabam se utilizando desses pontos, assim, dos pontos de conexões, dos pontos de afinidades e os interesses que podem casar com o mesmo perfil do seu consumidor, do seu cliente. Então, a partir daí você já consegue criar, então, algumas campanhas direcionadas que podem potencialmente trazer mais clientes para você. Muito bom. Ó, a gente falou aqui um pouco sobre personas, a gente vai colocar aí nos comentários, viu, Flávio, um link com mais informações para quem quiser saber mais e pesquisar mais sobre esse assunto aí das personas, tá? Que a gente sabe que tem alguns detalhes aí, então a gente está dando o link aí para vocês olharem depois que terminar a live com calma. E Flávio, é o seguinte, como é um desafio, como é que é possível transformar um consumidor esporádico que vai ali e compra eventualmente, né, num comprador recorrente? Que dicas que você daria para quem está acompanhando a gente e precisa fazer essa fidelização desse consumidor? De fato, o empresário, né, o lojista, pequeno empresário, varejista, de um modo geral, ele tem esses desafios, né? Um primeiro desafio é conquistar clientes, né? E tem diversas técnicas, diversos caminhos. Uma vez que você conquista o seu cliente, ou você gerou essa primeira compra, vem um novo desafio. Como que eu vou fazer com que esse cliente, esse consumidor, continue sendo meu cliente? Então, algumas dicas aqui, algumas coisas já foi falado, né, em questão de o atendimento, bom atendimento, a rapidez, a prestatividade, a questão da humanização, são, são quesitos básicos, né, requisitos básicos para que gere uma boa experiência. A partir do momento que você consegue gerar uma boa experiência, aí você já consegue pensar em elevar o nível de relacionamento com esse seu cliente. Eu vou trazer aqui, citar, inclusive, assim, dois caminhos, né? Um até segue um conceito mais antigo, né? Que é a questão do relacionamento com o cliente. Não é algo novo, não é algo que veio no digital
é algo que já existia, mas no digital se potencializou, né? E hoje a gente tem uma série de ferramentas que facilitam esse processo, ferramentas de CRM, né, que faz toda essa gestão do relacionamento com o cliente. Novos conceitos também agregaram dentro desse modelo de relacionamento com o cliente, como foi citado também pela Luciede, a questão da jornada com o cliente, a jornada de consumo, onde a partir do momento que você entende todo o caminho que o cliente segue, o consumidor segue, você consegue estipular momentos, gatilhos, para que, por exemplo, um sistema de relacionamento possa executar determinadas ações, né? Então, o sistema vai averiguar como é que está o consumo, quanto tempo tem que determinado cliente foi na sua loja. Ele comprou tal item e o item deve durar aproximadamente 60 dias. Já se passou 60 dias, já é um gatilho, né? Ativa esse gatilho, passou 60 dias, vamos oferecer novamente esse item. Então, pode ser uma forma de venda mais proativa. Essa forma de venda proativa pode ser automatizada ou, se for o caso, pode ser. A lógica é muito simples de ser implementada. Então, pode ser automatizada ou pode ser um trabalho feito ali no dia a dia pelo próprio empreendedor, pelo próprio pequeno negócio, de buscar contato com esses clientes para verificar se está tudo bem, se precisa, se já, considerando o tempo que já fez a compra, se ele tem interesse em comprar novamente. Outro caminho tem um termo que tem sido falado, que é PaaS, né, o Retail as a Service, seria mais ou menos a servitização do varejo, a servitização do comércio. E o que vem a ser isso, né? É você agregar formas diferentes, formas de atendimentos diferenciados para levar, para estabelecer essa sua relação de venda com o consumidor. E essas formas diferenciadas podem partir desde a questão de agregar benefícios adicionais, né? Então, você pode, por exemplo, vender benefícios, vou trazer um exemplo aqui, né? Eu vou vender um clube de fidelidade para esse meu cliente, onde ele comprando esse clube de fidelidade, ele pode ter acesso a ofertas antecipadas, ele pode ter acesso a condições diferenciadas, pode ter acesso, aí quando digo condições diferenciadas, desconto em frete, descontos exclusivos, descontos em datas especiais, ou eventualmente ele pode receber um mimo da empresa. E como eu disse, assim, eu mostrei um caminho que não necessariamente você precisa oferecer isso de forma totalmente gratuita. Você pode oferecer, inclusive, como mais um produto da sua empresa, mas que eleva a categoria daquele consumidor, né? E também existem caminhos como até a questão de assinaturas de planos de reposição de produtos, né? Quando a gente fala de como que eu vou transformar uma parte comercial, né? A troca, a transacional de produtos, de bens, para um nível de serviço. É você começar a transformar aquilo, às vezes, num clube de assinatura. É a reposição mensal, bimestral, e com isso você consegue tornar esse consumo mais recorrente, né? Eu vou trazer um exemplo, tem uma padaria aqui perto de casa que eles não têm o serviço, eles não é o negócio deles não é fazer o delivery do pão, mas eles parcerizaram com uma empresa que o negócio dessa empresa é fazer o delivery. Por um lado, perde-se um pouco daquela questão do consumo de impulso, né? Aquele consumo que surge na hora de pagar, tem um chiclete ali, uma paçoca, enfim.
mas por outro você ganha capilaridade e alcance, né? Então não necessariamente para você implementar um modelo de venda recorrente, você precise às vezes mudar toda a sua lógica de negócio. Você pode simplesmente buscar algum player local que possa fazer essa parte de serviços e você agrega a sua parte de comércio. Então, são algumas alternativas para que você torne o seu consumidor, que é esporádico ou eventual, em um consumidor recorrente. Flávio, já vou começar aqui a fazer, daqui a pouco a gente chama a Luciede também aqui para o nosso papo, vou começar fazendo aqui as perguntas que as pessoas estão mandando aqui. Se você tem alguma dúvida sobre a experiência do cliente na era digital, deixa aí para a gente nos comentários. Vou começar com uma pergunta para o Flávio, que é assim, para se relacionar com o cliente, é preciso aparecer? Porque eu dou suporte mais por direct. Acredito que a pessoa, o Cadu Pet, está falando aqui do Instagram. Para ter esse relacionamento, Flávio, você acredita que é preciso aparecer ou o suporte por direct é uma boa estratégia? Eu acredito que o mais importante é você ter um rápido atendimento. Como foi citado, o cliente hoje ele é ansioso, ele quer uma resposta, nem que seja uma resposta que seja, olha, eu não consigo te atender, mas podemos agendar o atendimento. O mais importante, no final das contas, é dar uma pronta resposta para o seu cliente. A questão de aparecer ou não, isso pode facilitar, porque também o consumidor ele tende a buscar mais a humanização dessa relação, né? Mas não é algo que é impeditivo, né? Então, eu acho que o mais importante, no caso, é você conseguir dar uma pronta resposta para não deixar o seu consumidor, o seu cliente, aguardando. Bacana. Agora eu tenho uma pergunta. Quer complementar, Luciede? Eu quero. Assim, eu não posso deixar de não falar, mas como o Flávio bem trouxe, se puder dar uma parecida, dar um oizinho, é sempre bom. Pessoal, de novo, voltando ao que eu falei no início, as pessoas querem conexão, querem olho no olho, querem empatia. Eu sei que às vezes é muito difícil colocar a cara, a gente fica sem graça, acha que não precisa, não falo bem e tal, mas gera conexão. Pode ter certeza que vai gerar conexão. Agora, sem dúvida, o que o Flávio trouxe, né? Tem que ser rápido, tem que trazer resposta. Então, antes até de mostrar o rosto, necessariamente, você tem que ter realmente essa prontidão aí na resposta, no atendimento. Mas tenta aparecer um pouquinho, acho que vai ajudar. Eu tenho uma pergunta para você, mas que eu também quero saber qual é a opinião aí dos nossos seguidores. Mas antes da pergunta, eu vou ler aqui um depoimento que o Felipe Fernandes, nosso seguidor no Facebook, deixou aqui para a gente. Ele fala da expectativa, Luciede, que a expectativa é provavelmente o ponto de maior influência na experiência do cliente. Informar corretamente o seu cliente sobre o que ele está comprando faz muita diferença. Então, ele conta que quando ele vai fazer um anúncio, ele busca imagens reais, de boa qualidade do produto e procura colocar todas as informações de maneira clara, porque dessa maneira, até quem não entende muito sobre um determinado produto vai ter facilidade em entender o que ele está comprando. Então, Felipe, parabéns, é isso mesmo. E aí a pergunta, que é de outro seguidor, do João, é o seguinte: qual a sua opinião, Luciede, sobre a velha frase que diz que o cliente tem sempre razão? Então, vocês que estão nos acompanhando, eu não vou perguntar se tem ou se não tem, mas eu quero saber o que os nossos empreendedores que acompanham a gente aqui nas redes sociais pensam sobre esse assunto, assim. Quando é que tem, quando é que não tem razão o cliente? Essa frase é uma máxima que ainda é verdadeira, Luciede? Antes de falar sobre esse tema do João, que foi ótimo, porque esse tema é super polêmico, né? Mas antes de falar do João, quero só fazer um complemento que o Felipe trouxe. Parabéns. É isso mesmo. E qualquer a relação de atrito com o cliente começa exatamente por aí, por essa questão aí de alinhamento de expectativa. Então, ótimo, seja claro, não use palavras difíceis, rebuscadas, nada de ter, lembra daquela, né, aquele papelaria que tem um monte a gente brinca, né, de formiguinha, né, aquele monte de explicação. Não, por favor, o mais transparente possível. Então, Felipe, muito bom, esse é o caminho mesmo. João,
Realmente um tema bem polêmico e que a gente ainda vê muita gente falando. Minha visão, o cliente não tem razão sempre. E aí, de novo, a gente volta na questão de alinhamento de expectativa, né? Tem que estar muito claro, né, o que eu posso oferecer para esse cliente, né? E esse cliente tem que entender o que eu estou me comprometendo a fazer para ele, né? E, infelizmente, em alguns momentos, o cliente pode chegar a nos demandar, enquanto empresa, algo que eu não tenho condições de atender, né? Então, a gente tem que ser muito claro e dizer, infelizmente, até aqui eu vou, daqui eu não vou mais, né? Então, de novo, acho que passa também por um alinhamento claro de expectativa de ambos os lados. A gente tem um conceito que a gente fala de churn, né? Que é quando o cliente deixa de comprar, no caso de serviço, ou não gerar recompra. Eu brinco que às vezes a empresa tem que fazer um churn do cliente, porque o cliente está querendo mais do que, de fato, aquele negócio, né? Aquela empresa pode oferecer. É verdadeiro a gente dizer assim, é razoável a gente pensar que, mesmo quando o cliente eventualmente não tenha razão, ele merece ser ouvido e respeitado. Ainda que assim, poxa, que coisa, que absurdo que essa pessoa trouxe, mas se você, como empreendedor, souber contornar aquela situação com o jogo de cintura, você pode ter aquele cliente em outras ocasiões. Eu vou trazer aqui depoimentos, tenho depoimentos. A Manuela, ela diz o seguinte, que atende várias ligações de clientes querendo levar comida e bebida para o restaurante dela. Então, como é que o cliente tem razão? Não tem. Aí, a Beleza Urbana diz, até para a razão do cliente tem o limite. Aí a Cris complementa que o cliente sempre terá razão quando tu tiver a certeza de falha sua em atender. E isso cabe o autocuidado, o autoconhecimento, né? Então, acho que aqui a dica que fica é, mesmo quando for uma situação de conflito, é preciso saber mediar para que o negócio seja o vencedor, o grande vencedor dessa negociação, não é isso, Luciede e Flávia? Eu acho que o princípio básico, né, da relação com o cliente é, de fato, a empatia, né? Então, o mínimo é realmente acolher, deixa o cliente falar, né? Tem esse acolhimento, né, da necessidade dele. E numa conversa franca, aí vou usar o termo que também é, né, comunicação não violenta, depois vocês procurem aí, que também é uma outra forma da gente trabalhar nessa conversa com o cliente, seja no acolhimento, mas também na devolutiva, do que é possível ou não, né? Então, é isso mesmo. Eu queria fazer só um comentário. Eu esqueci o nome da pessoa. Ela falou do restaurante, que as pessoas estão querendo levar comida e tal, né? A Manuela. Manuela, me passou uma coisa na minha cabeça. Eu tô achando que o seu espaço é muito agradável e muito legal. Então, talvez por isso as pessoas queiram estar lá. Talvez uma oportunidade de negócio aí, de você fazer uma reserva do espaço. Eu não sei não, olha, uma dica aí. para você pensar com carinho. É isso aí. Luciede, já que você está aí animada para responder nossas perguntas, vamos seguir naquela pergunta da tendência, que você falou o seguinte, a gente estava falando da tendência da vendas online, né, no pós-pandemia. Essa é a dúvida da Raíssa. Ela quer saber, assim, se nesse contexto de pós-pandemia, as vendas online tendem a continuar ou se elas vão, se você acredita que elas vão dar uma parada, uma diminuída. Qual a sua avaliação sobre isso? A minha avaliação, tá? E aí também baseada em estudos recentes que saíram, que vai continuar crescendo, tá? Não temos aí uma sinalização de uma volta, muito pelo contrário, né? É aquilo, o cliente, ele aprendeu a usar a ferramenta, então vai continuar assim. O que vai acontecer mais é o que eu comentei. O cliente, ele vai na internet, mas eventualmente ele também vai querer ir na loja, eventualmente ele vai querer checar uma loja próxima que tem um produto similar. Então, vai potencializar essa questão dele, né, talvez encontrar a melhor oferta para ele, o melhor atendimento, enfim. Mas a tendência é de continuar. Caminho sem volta, vai continuar, vai acelerar e cada vez mais com o uso de novas tecnologias para acelerar, né, a questão da humanização, como foi trazido também a questão de como você faz uma régua de relacionamento que você consiga reativar esse cliente com mais constância, né, para aumentar esse ciclo de recompra. Então, não vejo aí, não sei, Flávio, se você tem outra visão, mas eu acho que não tem volta não.
É um caminho sem Concordo, volta, Flávio? concordo. A questão é uma questão até cultural, né? Cultura não é algo que se muda facilmente e esse processo da pandemia gerou uma mudança no comportamento do consumidor, né? E aí, quando você muda uma cultura, tem que ser algo muito forte, uma variável muito intensa para fazer essa cultura mudar e para ela reverter também teria que ser algo muito forte. E é o que foi falado, o cliente agora ele já aprendeu e ele agora está acostumado, tá acostumado a esses novos caminhos para conhecer, para experimentar, e a experiência do consumo mudou, né? Então, é uma tendência de continuar crescendo a questão do consumo nos meios digitais, sim. Ana, desculpa, eu lembrei de uma coisa que eu acho que é importante a gente pontuar, tá? Diga. A logística, um ponto que a gente não falou, tá? A questão da rapidez na entrega. Isso é uma coisa que a gente está. Acabou de chegar uma pergunta aqui sobre isso. Deixa eu só achar. Chegou mesmo. Aqui, ó, do Marcos Gomes, ele diz o seguinte: como superar as expectativas do cliente no marketing digital? Entregar antes do prazo pode ser um diferencial? Então, vou aproveitar a pergunta do Marcos para a gente falar de logística. Total. Olha, para você ter uma ideia, alguns anos atrás, quando a gente falava de experiência no mundo online, o principal atributo que vinha de escolha do cliente era a questão de preço. Na expectativa que, lá o preço é melhor, porque teoricamente não tem estrutura física e tal. Acho que foi agora em março desse ano, se eu não me engano, talvez esteja errado, mas foi nesse ano, saiu uma pesquisa que o atributo mais valorizado tem sido a questão da velocidade da entrega. Então, sim, e aí assim, né, quanto mais rápido você conseguir entregar, melhor. Inclusive, recentemente, a gente teve algumas fusões de empresas aí do varejo, justamente buscando maior capilaridade para poder chegar a entregar no mesmo dia, em questão de horas, principalmente aparelho celular, que é um aí dos queridinhos aí do consumo né, das vendas online. Então, logística virou realmente aí a grande atributo aí. Bom, olha só, pessoal, a gente está compartilhando aqui nos comentários links de cursos que a gente tem sobre persona, artigos que a gente tem que falam sobre comportamento do consumidor, o que influencia o comportamento do consumidor e a jornada de compra. Tem um vídeo sobre, né, a Covid-19 e o novo comportamento do consumidor. Tem curso sobre como potencializar as vendas, entendendo essa jornada do consumidor aqui que a Luciede falou. Então, enfim, informação e conteúdo aqui é o que não falta, né, Flávio? Mas tem uma pergunta aqui sobre essa história, a presença no digital, né? O Reis do Instagram pergunta que os empreendedores que ainda resistem em vir para o digital, como convencê-lo, né? Então, se estamos nessa era do digital, eu acho que todos estamos, né? Não tem como, mesmo se querendo ou não, todos estamos. Não é se devemos estar, é como devemos estar, né, Flávio? De fato, de fato. É importante primeiro entender, né? Entender assim, que hoje para você estar no digital existem diversos canais, diversos caminhos, sejam redes sociais, sejam, e aí, aplicativos de mensagerias, né? Como o WhatsApp, o Telegram, tem lojas, né, dentro de grandes marketplaces, existem N caminhos para você entrar no digital. Então, a presença digital hoje ela não está limitada a você ter um e-mail ou ter um site institucional. Você tem diversas oportunidades. É importante entender quais são essas oportunidades, quais são esses canais, até para saber se você está apto ou não a estar trabalhando com esses canais. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você também abrir uma conta no Twitter, uma conta no LinkedIn, uma conta no YouTube, uma conta no Instagram, uma conta no Facebook, colocar loja em várias marketplaces e não dar atenção a nenhuma dessas contas. Se você não faz essa gestão e não acompanha o que está acontecendo ali, quais são as interações, é o que foi citado. Ruim pode ser muito prejudicial para o seu negócio. Ou seja, se você não fizer, não der a atenção necessária, é melhor nem começar. Foca no que você consegue fazer,
né? Então, se você vai decidir, entende que consegue dar foco a uma rede social, a um canal de mensageria, foca nesses, né? Mas não deixa de ter uma pronta resposta e de fazer um trabalho bem feito dentro desses canais que você optar em utilizar para a sua presença digital. Muito bem. Luciede, olha só, a gente tem aqui alguns minutinhos antes da gente encerrar. Eu quero fazer aqui para você a pergunta da Dalila, que ela diz que é correto dizer que é mais fácil tirar o primeiro pedido e mais difícil manter os clientes? Tem gente que entende que é mais fácil manter um cliente que já veio do que atrair um novo, né? O que a gente pode falar para a Dalila e para os nossos seguidores sobre isso? Tem uma frase que é ótima, que ela fala assim, que é melhor você manter o cliente do que você adquirir, porque no final é mais barato você manter do que você adquirir um novo cliente, né? Mas o fato é que se na primeira experiência o cliente está ali, ele comprou, está encantado, né? Então, para você manter as próximas compras, você tem que ter feito lá aquilo que eu comentei do alinhamento de expectativa. Se você entregou a expectativa que foi criada, ok, a chance é muito boa dele fazer uma nova compra. Se você entregou uma experiência superior, aumentou e muito a chance dele voltar a comprar. Agora, se você prometeu algo e que logo na largada você não cumpriu, esse cliente dificilmente ele vai voltar a comprar, e aí a gente vai entrar num outro conceito aí de experiência do cliente, que ele pode ser um detrator da sua marca, em vez de ser um promotor, né? Então, eu não sei se é mais fácil ou mais difícil, mas está muito relacionado a como você fez essa primeira abordagem para conquistar esse cliente. Então, de novo, alinhamento de expectativa. Quanto menor é a entrega em relação à expectativa que você criou, maior é a insatisfação, menor é a chance desse cliente se tornar um cliente fiel, leal e recomendar o seu produto e a sua empresa. Muito bem. Flávio, vou fazer aqui a última pergunta para você, que é da Lojas Pereira, nosso cliente seguidor no Instagram. Ele diz que trabalha com móveis e eletros e queria dica de como conectar no digital. Vamos falar com o varejo de uma forma geral, né? Para a gente atender aí a todos os segmentos, pegando aqui a pergunta das Lojas Pereira como um gancho. Muito bom. Para conectar no digital existem diversos caminhos, desde ter um site institucional, enfim, trabalhar com a parte de e-commerce. E se você é um ambiente físico e quer levar a experiência do seu ambiente para o digital também, um caminho que tem sido muito adotado, inclusive, é da digitalização da sua força de venda. Ou seja, você cria um ambiente, você possibilita com que os seus próprios vendedores exerçam a sua atividade de venda utilizando os seus canais de comunicação. Fazendo assim um caminho de conexão alternativo com o cliente final. E para isso, é claro, você pode estipular até metas de vendas seguindo esses canais digitais, enfim. Existem oportunidades e caminhos que tornam possível essa digitalização da experiência do varejo pro virtual. Bacana. Bom, agora eu quero falar aqui com a Luciede, né, para a gente encerrar aqui a nossa live. Vou pedir para o pessoal voltar aqui para a nossa tela, a nossa página, né, da parceria Sebrae-Yara, sebrae.com.br/Yara, onde você pode consultar, acessar diversas informações, conteúdos, capacitações aí dessa parceria tão bonita que a gente fez aqui ao longo dos últimos meses, né, Luciede. Essa é a nossa live de despedida dessa parceria, então eu gostaria de encerrar pedindo para você fazer um balanço aí, né, do que foi essa experiência e dos principais resultados que a gente alcançou, né, com esse trabalho tão bacana feito em parceria. Por favor.
Obrigada, Ana. Obrigada pela oportunidade, por essa parceria incrível que nós firmamos aí, né? Acho que o grande objetivo que nós tínhamos desde o início era como é que a Yara, né, uma multinacional do ramo de fertilizantes, nossa missão é alimentar o mundo e proteger o planeta. Como é que a gente, num momento tão crítico de pandemia, a gente podia levar conhecimento e desenvolvimento para o pequeno negócio? Então, a gente só tem a agradecer, né? Acho que a gente cumpriu esse objetivo de realmente, né, levar conhecimento para a ponta e apoiar, né, o pequeno negócio, né, a se reinventar, né, nesse momento aí que foi tão difícil no ano passado, ao longo do ano passado, e obviamente ainda temos as nossas dificuldades, mas foi uma parceria justamente com esse objetivo, né, que a gente pudesse realmente levar ferramental, conhecimento, experiência para apoiar aí esse pequeno negócio, e enfim, então a gente fica muito feliz por fazer parte desse projeto, né, tão bem sucedido aí. Eu tenho certeza que a gente levou conhecimento e apoiou muitos negócios aí por esse Brasil. Tá certo. Flávio, agradeço, né? Nós agradecemos, né? Eu, Flávio, em nome da nossa equipe do Sebrae, agradecemos essa parceria, Luciete, que foi muito importante, né? Aí, como você falou, levando conhecimento, né? Que é o mais importante, especialmente no momento de crise como esse, né? Então, conhecimento, informação, e foi muito bacana a gente poder fazer isso aqui em conjunto. Então, a gente agradece, né, Flávio? Eu agradeço você, Flávio, você, Luciede, aqui pela presença de vocês na live de hoje. Todo mundo que nos acompanhou, para quem está perguntando se a live vai ficar gravada, vai sim. Amanhã ela estará no nosso IGTV, mas já agora, depois da hora que a gente encerrar, o vídeo já fica disponível no YouTube, no Facebook e no LinkedIn. É sempre muito bom poder contar com a participação de vocês aqui, a audiência e muitas perguntas, né, que a gente sempre recebe. É muito bom ter esse olho no olho aqui, mesmo que a distância, né, Luciete, com os nossos clientes. Então, muito grata a vocês que nos ajudaram aqui a construir essa live de hoje. Daqui a gente deseja a vocês e a todo mundo que está nos assistindo, às suas famílias e aos seus negócios, principalmente muita saúde, né? E juntos a gente vai seguir aí atravessando esse momento. Continuem contando com o Sebrae. Um abraço, pessoal, boa noite e até a próxima. Tchau, pessoal. Saúde, sucesso!